barão Augusto de Noronha nunca precisou justificar suas escolhas. Tudo o que fez era esperado. Tudo o que decidiu parecia correto. Tudo o que manteve estava dentro do que a sociedade aceitava. Leonor Abranches sempre esteve ali. Não como surpresa, não como escândalo, mas como presença constante nos encontros certos, nos momentos adequados, nos silêncios aprovados. Nada naquela proximidade parecia arriscado. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele não percebeu o que estava perdendo. O que era correto. O barão Augusto de Noronha sempre acreditou que o mundo funcionava melhor quando cada coisa permanecia em seu devido lugar. Aprendera cedo a importância do equilíbrio, do respeito às normas, da contenção dos impulsos. Nada em sua vida fora deixado ao acaso. Leonor Abranches fazia parte desse cenário com naturalidade. Não chegara de repente, não se impusera, nunca precisara ser apresentada como novidade. Ela simplesmente estava. Presente nos encontros sociais mais previsíveis, nas visitas em que todos se conheciam, nas conversas que não exigiam explicações. Nada em sua presença causava estranhamento. Augusto sempre a cumprimentara com a mesma cordialidade que reservava às pessoas corretas. Um leve inclinar de cabeça, um olhar atento, palavras medidas. Nunca houve intimidade excessiva, nunca houve afastamento. Era uma proximidade confortável. Leonor possuía uma serenidade que se confundia com discrição. Falava quando era necessário. Ouvia mais do que comentava. Nunca ocupava o centro da atenção, mas jamais passava despercebida. Sua presença não exigia decisão. E isso agradava a Augusto. Ele acreditava que sentimentos só se tornam perigosos quando ultrapassam limites. Por isso sempre mantivera os seus sob controle. Acreditava que agir corretamente era, também, uma forma de proteger a si mesmo. Leonor encaixava-se perfeitamente nessa lógica. Ela era adequada, aprovada, esperada. Nada precisava ser discutido. Durante anos, Augusto cruzou-se com Leonor em diferentes ocasiões. Às vezes conversavam por alguns minutos. Outras vezes, apenas trocavam cumprimentos à distância. Havia conforto nessa constância. Nenhum dos dois parecia exigir mais do que aquilo. Em uma tarde clara, encontraram-se no jardim da residência que costumava receber visitas frequentes. A conversa foi breve. Comentaram sobre o clima, sobre a estação que se aproximava, sobre acontecimentos que não exigiam opinião. Leonor sorriu ao final. Um sorriso contido, sem expectativa. Augusto retribuiu. Nada ficou pendente. Ele jamais se perguntou se aquela proximidade tinha outro significado. Para ele, tudo estava exatamente onde deveria estar. Leonor não invadia, também não se afastava. Ela permanecia. O tempo passou com a mesma regularidade que sempre governara sua vida. Compromissos foram cumpridos, decisões foram tomadas, caminhos foram seguidos. Leonor continuou presente, sempre no lugar certo, sempre no momento adequado. Nunca pedindo mais, nunca oferecendo menos. Augusto começou a perceber que, em meio a tantas escolhas corretas, algo permanecia silenciosamente constante. Ela, não como urgência, não como desejo explícito, mas como possibilidade nunca questionada. Houve uma ocasião em que Augusto notou sua ausência. Nada grave, nada alarmante. Leonor simplesmente não comparecera a um encontro habitual. Ele sentiu um incômodo breve. Não soube identificá-lo. Logo afastou a sensação. Considerou-a irrelevante. Afinal, nada havia sido prometido. Dias depois, reencontraram-se. Leonor estava como sempre. Serene, discreta, presente. Augusto não comentou a ausência. Leonor não a explicou. O mundo seguiu em equilíbrio, mas algo começara a se deslocar. Não em Leonor, em Augusto. Ele passou a perceber pequenos detalhes, o modo como ela escutava com atenção genuína, a forma como mantinha distância respeitosa, a ausência de qualquer expectativa visível. Leonor não parecia esperar nada, e isso o desarmava. Augusto compreendeu tardiamente que a tranquilidade daquela relação vinha do fato de que nunca fora exigido dele um gesto definitivo.
Leonor jamais pedira, jamais sugerira, jamais pressionara. Ela aceitava o lugar que lhe era dado. Em uma noite silenciosa, após um encontro social comum, Augusto permaneceu sozinho por mais tempo do que o habitual. Pensou nos passos que dera, nas escolhas feitas, nos caminhos mantidos. Tudo estava correto, e ainda assim algo parecia ausente. Ele começou a questionar, não suas decisões, mas o resultado delas. O que se perde quando tudo é feito da maneira certa? Leonor continuava presente nos dias seguintes. A mesma postura, o mesmo tom, a mesma tranquilidade. Mas Augusto já não a via da mesma forma. Percebeu que sua constância não era passividade, era escolha. Leonor permanecia porque permanecer fazia sentido. Até quando, ele não sabia. Foi nesse instante que Augusto entendeu algo desconfortável. Seguir todas as regras não garante que nada se perca. Às vezes garante exatamente o contrário. Leonor Abranches nunca fora um risco. Nunca fora um erro. E talvez tenha sido justamente por isso que ele não percebeu o que importava. O preço da ordem. Augusto sempre acreditara que estabilidade era uma virtude. Nada o tranquilizava mais do que saber que cada escolha havia sido feita com cuidado, dentro do que era esperado, dentro do que era seguro. A ordem lhe dava a sensação de permanência, mas aos poucos percebeu que a ordem também cobra. Leonor continuava a surgir nos mesmos círculos sociais, nos mesmos encontros previsíveis. Sua presença permanecia correta, quase invisível àqueles que não se detinham nos detalhes. Augusto, agora, detinha-se. Observava o modo como ela se colocava à margem das conversas mais vazias, como sorria apenas quando algo lhe parecia sincero, como se retirava com naturalidade quando o ambiente se tornava excessivo. Nada nela buscava destaque, e isso começava a incomodá-lo. Ele percebeu que jamais soubera o que Leonor pensava quando estava sozinha. Nunca lhe perguntara, nunca se permitira perguntar. A relação sempre fora construída sobre o que não exigia aprofundamento. Certa tarde, encontraram-se em uma sala lateral afastada do movimento principal. O encontro não fora combinado. Apenas aconteceu. Leonor cumprimentou-o com a mesma serenidade de sempre. "Está tudo bem?" perguntou ele, sem saber por que aquela frase lhe escapara. "Está", respondeu ela. Nada mais foi dito, mas o silêncio que se seguiu não era vazio. Havia nele algo que Augusto não soube decifrar. Pela primeira vez, teve a impressão de que Leonor não estava apenas presente por hábito. Havia em sua postura uma contenção diferente, como se algo estivesse sendo cuidadosamente mantido longe das palavras. Isso o perturbou. Augusto começou a perceber que jamais oferecera a Leonor um espaço real. Não lhe negara nada explicitamente, mas também nunca lhe concedera lugar. Ela sempre ocupara um intervalo, um espaço entre compromissos, uma presença sem nome. Essa constatação trouxe desconforto, não porque ele se sentisse injusto, mas porque começava a entender que justiça social não equivale à justiça emocional. Leonor nunca reclamara, nunca demonstrara expectativa, mas havia algo em sua constância que agora parecia menos neutro e mais deliberado. Ela permanecera ali por escolha, e escolhas, Augusto sabia, têm limites. Em uma noite de reunião formal, Augusto percebeu que Leonor se despedia mais cedo do que o habitual. Nada chamava a atenção. Ninguém comentou. Ele sim. Acompanhou com o olhar o momento em que ela atravessou o salão e desapareceu pelo corredor estreito. Sentiu um incômodo claro. Não era ciúme, não era medo. Era a percepção de que algo estava se deslocando sem aviso. No dia seguinte, soube que Leonor passaria um período fora. Nada definitivo, nada dramático. Uma ausência justificada, correta. A notícia lhe atingiu mais do que esperava. Augusto percebeu então que havia confundido constância com garantia. Leonor sempre estivera ali, mas nunca prometera ficar. O que mais o inquietava não era a possibilidade da ausência, mas o fato de não saber o que sentiria se ela não retornasse. Essa dúvida lhe revelou algo que sempre evitara. Ele não perdera Leonor por uma escolha errada.
perdera-a lentamente por escolhas corretas demais. Augusto compreendeu que seguir o que era esperado o impedira de perceber o que era essencial. Nada em sua conduta fora condenável, mas também nada fora verdadeiro o bastante. Leonor Abranches não lhe exigira coragem, mas o destino, silenciosamente, começava a exigir. Quando a ausência se torna real. A ausência de Leonor não começou de forma brusca. Não houve anúncio, nem despedida solene. Houve apenas o intervalo. Um encontro que não aconteceu. Uma visita que não se repetiu. Um lugar vazio onde antes havia presença. Augusto tentou manter a rotina, cumpriu compromissos, participou de reuniões, apareceu onde era esperado. Tudo seguia como devia. Mas algo havia saído do eixo. Ele percebeu a ausência de Leonor nos detalhes menores, no silêncio que se estendia após as conversas triviais, na falta de um olhar atento entre muitos outros, na sensação incômoda de que ninguém mais ocupava aquele espaço discreto. Nada gritava sua falta, e isso tornava tudo mais evidente. Os dias passaram. Leonor não retornou. Nenhuma explicação lhe foi dada diretamente. Nenhuma justificativa lhe era devida. A ausência era correta, educada, socialmente aceitável, exatamente como tudo que sempre os envolvera. Augusto começou a se perguntar quando deixara de vê-la como presença e passara a percebê-la como ausência. Não houve um momento claro, apenas a constatação tardia. Em um encontro social semelhante a tantos outros, Augusto percorreu o salão com o olhar, quase por hábito. Não a encontrou. Sentiu um aperto contido. Não buscava confirmação. Buscava negação, mas não a encontrou. Foi então que compreendeu algo difícil de admitir. Leonor não fazia falta por aquilo que dissera, mas por tudo o que nunca fora dito entre eles. Ela nunca pedira espaço, nunca exigira nome, nunca reclamara do lugar que ocupava, mas também nunca prometera permanecer. Augusto percebeu que, ao nunca ultrapassar o que era correto, jamais permitira que algo verdadeiro se instaurasse. A relação fora segura, e por isso mesmo, frágil. Certa noite, caminhando sozinho pelos corredores silenciosos, Augusto sentiu o peso da própria contenção. Cada gesto que evitara, cada palavra que silenciara, agora se acumulava como lembrança tardia. Não havia arrependimento explosivo. Havia lucidez. Leonor escolhera partir não por falta de sentimento, mas por excesso de clareza. Ela compreendeu antes dele que aquilo jamais se transformaria em escolha, e partiu enquanto ainda podia fazê-lo com dignidade. Augusto entendeu, tarde demais, que o erro não fora agir errado. Fora agir sempre dentro do esperado, sem jamais arriscar o essencial. Ele começava a perceber que perder não exige ruptura. Às vezes, basta manter tudo exatamente como está. A ausência de Leonor não desorganizara sua vida, e isso paradoxalmente era o que mais doía. Nada fora interrompido, nada fora rompido. Apenas algo importante deixara de existir. Augusto sentiu então o verdadeiro custo de ter feito tudo como devia. Não perder a reputação, não perder a estabilidade, perdera a possibilidade. Leonor Abranches jamais fora um erro a ser evitado, mas também nunca fora uma escolha a ser assumida, e agora não era mais presença alguma. O que restou correto? Augusto não procurou Leonor, não por orgulho, não por frieza, mas porque compreendeu tarde demais que algumas ausências não pedem busca, pedem reconhecimento. Os dias seguiram com a mesma ordem que sempre definira sua vida. As visitas continuaram. Os encontros se repetiram. Os compromissos foram cumpridos. Nada se desfez. E ainda assim, algo essencial não voltou a ocupar lugar algum. Leonor Abranches tornou-se uma presença lembrada apenas nos intervalos, não nos grandes acontecimentos, não nos momentos decisivos, mas nos espaços vazios entre um compromisso e outro. Era ali que sua ausência se fazia notar. Augusto percebeu que jamais perdera Leonor de forma explícita. Ela não se afastara em ruptura, não exigira explicações, não cobrara escolhas. Apenas compreendeu. E partiu quando percebeu que permanecer significaria aceitar um lugar que nunca seria assumido.
Essa constatação trouxe uma lucidez incômoda. Ele não fora injusto, não fora cruel, não fora imprudente. Fora apenas correto demais para ser verdadeiro. Augusto começou a entender que o dever cumpre uma função importante, organiza o mundo, mas não o preenche. Certa noite, ao atravessar sozinho um salão silencioso, percebeu que todos os espaços estavam intactos. Nada havia sido alterado desde a última vez que Leonor estivera ali. Era como se o mundo tivesse seguido em frente sem sequer notar sua partida. Isso o atingiu com força. Ele compreendeu então que fazer tudo como devia não o protegera da perda, apenas tornara a perda limpa, sem escândalo, sem ruído, uma perda que ninguém questiona, porque ninguém percebe. Leonor jamais fora um risco, nunca ameaçara sua posição, nunca colocara sua honra em jogo. E ainda assim, era ela quem dava sentido aos intervalos que agora pareciam longos demais. Augusto entendeu que algumas escolhas não se anunciam como decisões. Elas se revelam apenas quando já não podem ser feitas. Ele continuou vivendo exatamente como antes, e foi isso que lhe trouxe a compreensão final. Cumprir todas as expectativas não garante plenitude. Respeitar todas as regras não evita o vazio. E fazer tudo como devia não impede que se perca aquilo que importava. Leonor Abranches seguiu seu caminho sem precisar olhar para trás, não por indiferença, mas porque sabia que certas ausências não são castigo, são consequência. Augusto permaneceu, com sua honra intacta, sua reputação preservada, seu mundo organizado, e com a certeza silenciosa de que perdera algo que jamais poderia ser recuperado. Não por ter escolhido errado, mas por nunca ter escolhido de verdade.